Estamos na Parashat Emor. Nossa Parashá começa com a ordem para os Kohanim que não pode ter contato com os mortos. Então a gente precisa entender por que os Kohanim têm essa ordem. Será porque estão elevados, Kedoshim? E se a gente prestar atenção, tem tipo de tumá, de impureza, que é considerado mais impuro que a impureza do morto. A gente sabe que alguém que tem lepra, essa impureza é tão forte que ele vai ser mandado fora do Am Israel, fora de todos os lugares. Alguém que tem essa impureza, que tinha contato com o morto, ele vai não poder entrar no Bet HaMikdash. Então essa impureza é mais fraca que a impureza da lepra. Então por que os Kohanim não têm essa ordem de não tocar alguém que é leproso, mas tem essa ordem que não pode ter contato com os mortos? Então, Bezat Hashem, hoje a gente vai entender isso e a gente vai entender também a conexão entre os Kohanim, os leis do Kohanim, e entre a Parashá que fala sobre todas as festas. Então, vamos entender um pouco sobre as festas. Quando está começando a falar sobre as festas, está começando a falar sobre o Shabbat. 6 yamim ta'aseh melachá, 6 dias você vai trabalhar, e o 7º dia você vai parar de trabalhar. E depois começa tudo sobre as festas. Será que tem uma conexão entre Shabbat e as festas? Então, para entender isso, vamos ver uma mitzvah que tem em todas as festas. Tem mitzvot que somente para Pesach, Matzah, mitzvot para Sukkot, Sukkah, mas tem uma mitzvah em todas as festas existe isso. É a mitzvah de se alegrar, Vesamarta bechagecha, ficar feliz. Aqui surge uma pergunta: se está tudo bem na minha vida, eu vou ficar feliz? Mas se não está tudo bem, se a situação está ruim, como você pode me mandar ficar feliz? Vesamarta bechagecha, você precisa ficar feliz. Então, para entender isso, vamos ver uma grande diferença entre Shabbat e as outras festas. Shabbat, quem decidiu que o 7º dia vai ser Shabbat é Hashem. Mas as festas dependem do Am Israel, depende do Bedin. Quando o Bedin vai decidir qual é o primeiro dia do mês, assim que vai ser o dia 15, vai ser as festas. Então isso depende tudo do Bedin, do ser humano, não depende do Hashem. É até que a Mishnah conta para a gente, em Rosh Hashanah, sobre um caso que tinha uma discussão entre Rabban Gamliel e Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel, que era o chefe do Bedin, falou que Rosh Chodesh, vamos dizer, vai ser terça. E Rabbi Yoshua, que era um grande rabino, falou que vai ser quarta. Então o Bedin do Rabban Gamliel decidiu que vai ser terça. Mas Rabbi Yoshua tinha certeza que o Bedin erraram. Verdade, a lua foi renovada a quarta e não é terça. Então aqui não é somente quando vai ser o primeiro dia do mês, mas quando vai ser Yom Kippur. E aí o Rabban Gamliel falou para Rabbi Yoshua: eu sei que você não está de acordo comigo, mas no dia que vai ser Yom Kippur de acordo de você, você vai precisar vir com teu dinheiro, vai transgredir teu Yom Kippur
e vai guardar meio Yom Kippur. E Rabbi Yoshua aceitou, porque Rabban Gamliel era o chefe do Bedin, e chegou com todo o dinheiro dele, o dia de Yom Kippur dele, para respeitar o Bedin de Rabban Gamliel. E Rabban Gamliel fala para ele, você sabe uma coisa, Rabbi Yoshua? Talvez a realidade está com você. Talvez você tenha razão. Mas você precisa saber que o Rosh Chodesh e as festas não dependem da realidade. Depende do Bedin. Quando o Bedin vai decidir, é mais forte que a realidade. Como está escrito no Pasuk, Ele Moadei Hashem asher tikreu otam bemoadam. São as festas de Hashem, mas asher tikreu otam, nossos sábios falam, não é otam, é atem, vocês que vão decidir quando vai ser as festas. Incrível! As festas não são decididas por Hashem, mas estão decididas pelo Bedin. O Bedin são superiores à realidade. Eles vão falar quando vai ser o primeiro dia do mês, e eles vão falar quando vai ser as festas. Então a gente entende uma coisa maravilhosa, que Hashem deu para o ser humano decidir. Se Hashem deu para o ser humano decidir, mas de onde ele chegou, ele recebeu essa força, o ser humano? Mas o ser humano é o ser humano, Deus é Deus. Como o ser humano pode decidir e ser superior à realidade? Como pode ser isso? Você sabe como pode ser isso? É o Shabat. O Shabat, o dia que a gente para de trabalhar. Toda a realidade, o mundo, a natureza, tudo. O ser humano tem uma ordem de parar de tudo. De parar de tudo. E nossos sábios falam, tudo que a pessoa gasta para Shabbat não faz parte do que foi, o que Hashem decidiu para ele em Rosh Hashanah. Não faz parte. Fora. Shabbat é fora da realidade, fora da natureza, em cima da natureza. Então, quando o ser humano guarda o Shabbat, guarda esse presente que Hashem deu para a gente, ele fica Kadosh. Kadosh quer dizer elevado, quer dizer em cima, como se chama em hebraico, da Metziut, da realidade. O que quer dizer em cima da realidade? Quando uma pessoa fica elevado, então ele está em cima, ele mesmo que vai decidir sobre a realidade. Por isso, nossos sábios falam que quem guarda o Shabat, ele vai ter uma bênção durante a semana. Porque ele vai decidir sobre a semana. É o Shabat que está superior da semana, que vai decidir sobre a semana. Então, já quando alguém que cuida do Shabat, por isso que está começando todas as festas, então ele fica elevado. Por isso o Bedin tem a força de decidir quando vai ser as festas. Eles têm essa força. De onde receberam essa força? Do fato que eles estão cuidando do Shabat. O ser humano cuida do Shabat e ele está elevado, já tem a força de decidir. Até que o Midrash fala para a gente uma coisa incrível. Eu vou ler para você. Que Hashem Elokeinu bechol korenu elav fala o Midrash, que quando os Kenim, os sábios, eles sentam, eles decidem quando vai ser as festas, quando vai ser Rosh Hashanah, quando vai ser Yom Kippur, quando vai ser Sukkot, Hashem fala, tudo bem, o que vocês decidiram, isso é a verdade. Então, uma coisa incrível, que as festas estão chegando através da força do ser humano decidir sobre a realidade. Então a gente entende uma coisa incrível. Por que uma pessoa não é feliz? Porque a realidade
dele não está tão boa. Mas quando ele é triste por causa da realidade, ele é como se fosse vítima da realidade. A realidade que controla ele. Mas o poder de fixar as festas é o poder do ser humano controlar a realidade. Então, se um ser humano sabe que ele pode controlar a realidade, então pode ser feliz, está na mão dele controlar a realidade. Ele pode olhar o positivo, pode fazer tudo, pode mudar toda a imagem. E isso é o grande segredo da simcha, da alegria. De controlar a realidade e não ficar vítima, não deixa a realidade te mandar onde ela quer. E tem tudo isso a ver com os Kohanim. Presta atenção. Os Kohanim vêm do tribo do Levi. O tribo do Levi, antes do pecado do bezerro de ouro, não é eles que faziam os sacrifícios, eram os primogênitos. Mas por causa do pecado do bezerro de ouro, eles que receberam isso. Então vamos entender por quê. A gente sabe que depois que o povo de Israel recebeu os 10 mandamentos, já parou a morte no mundo. Mas voltou por causa do pecado do bezerro de ouro. Então os Kohanim, que não fizeram o pecado do bezerro de ouro, são o contrário da morte. A morte voltou somente por causa do pecado do bezerro de ouro. Então os Kohanim são afastados disso. Eles não podem ter contato com os mortos. Porque a morte chegou por causa do pecado do bezerro de ouro. Então vamos ver uma coisa mais profunda. Quando o povo de Israel inteiro falam, a situação é assim. O Yetzer Hara mostrou que Moshe Rabbeinu já faleceu. A situação é para colocar um líder novo. Então precisa fazer um pecado do bezerro de ouro. Precisa fazer um bezerro. Todo mundo está indo fazer, todo mundo. E aí os Kohanim falam, não. A gente não vai juntos com vocês. O tribo de Levi fala, a gente não vai junto com vocês. Por quê? Todo mundo vai e os Kohanim têm a força de não ir. Presta atenção. A gente é feito de corpo e de alma. Nosso corpo, ele é influenciado pela terra, tem a gravidade. Ele é influenciado por causa que um dia todo mundo vai morrer. Então a morte faz para a pessoa a preguiça, o cansaço, sempre quer deitar. E a Neshama quer da pessoa viver, ficar ativo, não passivo. Então a guerra entre a Neshama e o corpo. O corpo quer ser passivo, ir com todo mundo, corrente com todo mundo. Vai dormir mais, vamos descansar mais. É isso que o corpo quer. A Neshama quer ativo, fazer mitzvot, fazer mais uma coisa nova. Vamos ajudar, vamos dar vida. Por isso, uma coisa incrível, se você quer saber se no rio tem um peixe, se está vivo ou morto, se ele está nadando contra a corrente. A vida é não se deixar que a situação vai me pegar, eu vou nadar como todo mundo. Isso vem da morte. Ir contra a corrente vem da vida. Quando a Neshama está vibrando, a gente vai contra a corrente, fazendo uma coisa nova, não fica preguiçoso e cansado. Em outras palavras, a Neshama não quer que a realidade, esse mundo material, vai te controlar. Você que controla ele. Então os Kohanim, que eles não foram pela corrente, é o símbolo da vida. O símbolo da vida é não ir como todo mundo, como que a situação te leva, ser vítima da situação, mas controla ela. Você acredita que você consegue controlar os pensamentos, controlar as preocupações.
controlar a tristeza. Como posso ser alegre, olhar o ponto positivo das coisas. Isso os Kohanim. Mas não pode ter contato com os mortos, porque o pecado do bezerro de ouro vem dessa coisa. De ir pelo corrente, como todo mundo está levando a gente. Então, isso é o grande segredo dos Kohanim, que não pode ter contato com o morto. E isso exatamente vai juntos com a mitzvah de se alegrar. Mitzvah de se alegrar não deixa de ser vítima da realidade. Você que controla. Você que pode controlar os pensamentos, as preocupações. Eu vou terminar com uma história. Tinha uma vez um dono de uma empresa, sempre chegava chateado para o trabalho, sempre. E os funcionários estavam acostumados disso. Um dia, chegou feliz, sorrindo para todo mundo, falando bom dia. E aí, os funcionários falaram para ele: o que aconteceu hoje? Você bebeu uma coisa? O que aconteceu? Ele falou: olha, achei a pessoa. Achei uma pessoa que eu vou pagar para ele. Ele vai pegar, vai levar todas as minhas preocupações. Falaram os funcionários: é muito bom isso. E quanto ele vai cobrar? Falou: eu vou pagar para ele $150.000 por ano. Funcionários falaram: mas a gente não tem esse dinheiro na empresa? Como você vai fazer? A gente não tem esse dinheiro. Vai ser muito difícil de dar para ele $150.000. Então, de onde você vai tirar esse dinheiro? Falou: isso vai ser a primeira preocupação dessa pessoa que agora a gente está contratando. Isso é um grande ensinamento. A gente consegue decidir ser triste ou ser alegre. Olhar o positivo e não deixar a realidade, não deixar esse mundo que leva muitas vezes para a tristeza, para levar a pessoa, que a pessoa vai pela corrente. Não deixar, ser firme, deixar a Neshama vibrar a vida, como a gente viu dos Kohanim. Saber como as festas, Hashem deu para a gente o Shabbat, que a gente está elevado em cima da natureza. É através disso a gente consegue decidir as festas. E ser sempre ter essa alegria. Então, gente, não deixamos a realidade levar a gente. A gente que controla a realidade. Olhando pelo positivo, Bezrat Hashem sempre ficar com alegria. Shabbat Shalom.